Olá, pessoal do 8º ano. Vamos aí a mais uma aula, certo? De interpretação textual. A gente vai ver aí um texto e um tema relacionado aí à entrevista. O que é uma entrevista, certo? Existem aí dois tipos de entrevistas diferentes que a gente vai ver aí ao longo da aula. Anotem no caderno, é muito importante que vocês anotem no caderno para terem aí o conhecimento básico, certo? De uma entrevista e também para uma eventual consulta quando forem estudar. Entrevista é o nosso tema de hoje. Uma entrevista é uma conversa, um diálogo entre duas ou mais pessoas, certo? Denominadas aí de entrevistador, que a pessoa vai fazer a entrevista, vai fazer as perguntas, é quem entrevista. E o entrevistado, que é quem vai responder aquelas perguntas. O objetivo principal de uma entrevista é extrair informações e declarações para esclarecer determinado assunto. Lembrando que o objetivo de uma entrevista é esclarecer assuntos, deixar claro e objetiva informações. Então, você tem que saber fazer as perguntas certas para quem vai assistir aquela entrevista entender aí do que se trata aquele assunto, aquele tema que está sendo abordado entre o entrevistador e o entrevistado. Esse tipo é um gênero textual, certo? É um dos gêneros textuais e muito utilizado aí para a construção de matérias de jornais, revistas, rádios, TV e outros textos que passam algum conhecimento para a população. Outras variações são a entrevista de emprego, entrevista psicológica e entrevista social. Aqui nós vamos falar especificamente em uma entrevista entre duas pessoas, somente de perguntas e respostas objetivas, certo? Esse tipo de entrevista que nós estamos falando pode ser de jornal, revista, rádio, TV, para a internet, ok? Por meio dos conhecimentos adquiridos, em uma entrevista é possível criar conteúdos informativos e educativos. Assim, ela tem aí grande importância como parte de construção do conhecimento social, certo? Então, dependendo aí de que tipo de profissional você está entrevistando, pode trazer para a sociedade muitas informações, conteúdos importantes para o conhecimento da sociedade e até mesmo aí, informações educativas para a população. Nós temos aí dois tipos, duas características principais de uma entrevista, certo? Nós temos aí a oralidade, são textos produzidos pelo diálogo entre duas pessoas. O entrevistador é o responsável por fazer as perguntas e o entrevistado é aquele que responde. Lembrando que um entrevistador, ele precisa elaborar as principais perguntas que ele vai fazer ao entrevistado antes mesmo de começar a entrevista. Ele precisa saber aí uma sequência de perguntas para fazer aí ao entrevistado. Então, nós temos aí o entrevistador, que é a pessoa que vai fazer as perguntas, e o entrevistado aí que vai responder as perguntas. Então, para você saber aí uma ordem e para você saber que a sua entrevista vai ficar bem explicada, vai ficar detalhada, vai ficar uma informação objetiva, você precisa ir fazer algumas perguntas antes de começar a sua entrevista. Além da oralidade, nós temos aí o discurso direto. É a reprodução fidedigna, certo? Da fala do entrevistado. É a reprodução perfeita, clara e objetiva aí da fala daquele entrevistado, certo? Então, ele precisa ser claro e objetivo em suas respostas. As falas são transcritas de forma a apresentar as emoções e expressão
de quem responde aquelas perguntas. Alguns sinais de pontuação, exclamação, aspas, reticências podem ser inseridas para marcar aí a oralidade e a ação dos participantes, certo? Então, na hora de você montar aí o seu texto de entrevista, você precisa aí usar aí essas expressões para facilitar a forma, a emoção e as expressões da pessoa aí que está respondendo as perguntas, no caso aí, o entrevistado.